Jesus virá, terás em breve as dores findas nos dias alegre de sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Todos nós temos medos e às vezes até pavores, mas não podemos ser dominados por esse sentimento, porque se nós for dominados por esse sentimento, afundaremos como Pedro afundou no mar. Pedro, por que duvidaste? Por que teve medo? Pedro teve medo e duvidou. Primeiro o medo, depois a dúvida. Sempre é assim. Depois do medo vem a dúvida. Depois da dúvida vem o afundar no mar. Então você tem que acreditar e lutar contra você mesmo. Lutar contra os seus medos, contra aquilo que você teme. Porque se você não lutar e for dominado pelo medo, então depois do medo vem a dúvida. Depois da dúvida vem o afundamento no mar desta vida. Eu digo para você, a maior batalha, a maior luta que temos que enfrentar é com nós mesmos. Somos com nós mesmos. Porque às vezes a gente fica, será que vai ser? Será? Será que vai dar? Será que será? Tarararará, será que será? Laralalará, será que será? Tarararará, será que será? Depois do medo vem a dúvida. Depois da dúvida vem o afundamento. Depois do afundamento vem o problema. Será que será? Será que será? Então, nós encontramos que Cristo falou: lançai fora todo medo, porque Ele tem cuidado de vós. Temos muitos temores, mais variados possível. Tem até uma frase que diz que quem tem medo. Claro, o medo às vezes até nos protege de errarmos, né? Porém, ele nos aprisiona se deixarmos esse sentimento tomar o nosso coração. Quem tem medo de cair, nunca anda de bicicleta. Quem tem medo de nadar, nunca aprende a nadar. Quem tem medo de viver, nunca vive. Quem não arrisca, não petisca. E durante a nossa vida, nós canalizamos muitos medos. Os medos podem ser uma destruição. Com filhos, lançamos sobre os nossos filhos os nossos medos. Tudo bem, alguns medos são reais, mas outros medos são fictícios. E criamos filhos frustrados, escondidos, guardados, com medo de tudo e de todos. Podemos gerar em nossas filhas medo de homem. Podemos gerar em nossos filhos medo de mulher. Medo de dinheiro, medo de ficar rico.
cara chegou para mim e disse: Deus me livre de eu ficar rico, porque quem fica rico se afasta de Deus. Eu digo: Abraão afastou de Deus, que Abraão era podre de rico. Mas minha mãe foi quem falou: a gente tem que ter só o suficiente. Se a gente tiver mais um pouquinho, a gente começa a alterar. Eu disse: é a doutrina dela, né? Então ela nunca vai ter só para comer, pagar a luz e água e cagar, só. Não é isso? Então seja feita conforme a tua fé. Você sabia que a sua fé é quem domina você? O sentimento que você lança em cima da fé é quem vai fortalecer. A trindade da vitória. Qual é a trindade da vitória? A trindade da vitória é ter fé, imaginar e falar. 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 Porque é o seguinte, o mundo vai ser do jeito que você tem fé. As pessoas não querem aceitar essa realidade, mas nós é quem fazemos ela. Se o destino de nós estiver escrito, com certeza será com a nossa própria caligrafia. Deus nunca escreveu o destino ruim de ninguém. Nossos medos e nossas crenças limitantes é quem fazem isto. É do jeito que você tem fé. Se você tem fé na saúde, terás saúde. Se você tem fé na doença, terás doença. É incrível como nos dias de hoje as pessoas têm tanta fé na doença. E ficamos com medo. Medo porque se a gente fala que a pessoa é saudável, a pessoa fica com raiva da gente. A programação da MIDA você é um doente, você tem que fazer exame de próstata 3 vezes por dia. Então, a pessoa botou isso na cabeça. Não é uma, nem duas, nem três pessoas, são bilhões de pessoas. Aí, a mídia, ela vai colocando medo na mente da pessoa. Medo, 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 medo. E esse medo, ela vai fazendo a vida das pessoas afundarem, né? Lembre-se, a dosagem entre o remédio e o veneno é a dose. Uma dose mal feita pode acabar com a sua vida. Então sua vida é conforme sua fé, porque a gente não quer admitir isso. Fomos treinados para uma certa situação, fomos hipnotizados com uma certa situação. Aí o rapaz chegou para mim, como eu falei, né, e disse: eu não quero que Deus me dê nada. E citou até a Bíblia, que Davi falou isso para Deus. Eu digo: mas Davi era rei, e Davi tinha muito ouro, prata e 18 mulheres. Eita! Hã? Mas aí fica assim. Aí depois de 20, quase 30 anos se passaram. Visita essa pessoa. Ela continua do mesmo jeito, morando na mesma casa alugada, solteiro. A mãe já foi embora. E aí ele trabalha, come e caga. Trabalha, come e caga. Trabalha, come e caga. Trabalha, mas não é isso que ele acredita? Então trabalhe, come e cague. A sua fé tem razão. Pastor, eu sou um miserável. Pois é. Pastor, eu sou uma bênção. E pois é. A fé sua tem razão. Então, cuidado com sua fé. Alguém pode manipular a sua fé para o mal. Cristo, ele falou que a tua fé te salva. E o diabo sabe disso, que a fé salva? A fé pode tudo. Tudo, tudo, tudo. A mulher morava num sítio, perto da Baixa da Égua de Cima, de lado da Baixa da Égua de Baixo, perto da casa de Noca. Mas a mãe dela dizia que a filha dela ia casar com um doutor. Só porque a filha dela tinha um narizinho bonito, era um narizinho bem feitinho, e a mãe achava o nariz da filha bonito. Olha, um dia um doutor vai gostar dessa minha filha. Embora que eles não eram pobres não, porque eles tinha fazenda, né? Mas naquela época que as fazendas não tinha luz, não tinha água,
não tinha internet. Hoje as fazendas são maravilhosas, tem tudo, né? E ela dizia, mas como é que essa menina ia conhecer o doutor? Ela estudou no colégio da prefeitura, né? Que doutor é esse? Olha, ó, fé, imaginação e declaração. Fale comigo, fé, imaginação e declaração. Imagine que você é uma bênção, porque você é uma bênção. Eu sou uma bênção, eu sou forte. Aí você pensa, você imagina, você é bem forte. E agora você declara, eu sou forte, porque Deus me fez forte. E o tempo se passou. Chovia muito, antigamente chovia muito. Hoje tem uma chuvinha velha, pouquinha, eu acho que os homens estão mexendo na chuva, né? E tem aqueles caras que pulavam de moto, né? Ficavam andando de moto no sítio. E lá vinha a menina, na sua moto velha sem placa. Aí passou um motoqueiro desse de lama, né? Que gosta de lama. Caiu, ó. Eita, pílula. Ai, meu pé. Ai, meu pé. Cadê os amigos? Não, tava sem amigos. Os amigos foram embora. E aí a menina vai, chama o pai, chama a mãe, leva esse cara pra casa. Ele torceu o pé na hora que a moto caiu. E aí levaram a moto do cara para o sítio, já foram lavando a moto do cara. Olha, quando o cara tira o capacete, ó, um jovem mais ou menos, né? Aí o jovem gostou do nariz dela. A bênção dela estava no nariz. Olha, porque a mãe gostava do nariz dela. A mãe dela dizia que o nariz dela era de europeu, né? Assim como o meu nariz é de europeu, tá? Eita! É nariz de alemão. Vixe Marinha, que esse nariz velho de bola. Nariz de alemão, ó. O nariz mais bonito que tem é o nariz de alemão, né? O maior que tem é o italiano, que vem do etrusco. O etrusco era narigudo. Povo etrusco. Maior que tem. Quase 60 centímetros de nariz. Isso não é nariz, isso é uma tromba. Mas o nariz mais bonito que tem é o alemão. Você dá uma olhada aí nos soldados alemães da Terceira Guerra Mundial, né? Aí fica com esse narizinho de Alcione, bem feitinho, parece que foi feito no bisturiba, né? E aí, meu amigo, ela cuidou do cara, e o cara, eita, botou com pressa, ajeitou, botou com pressa e devagar também. E aí, cuidou do cara, a véia, ô meu filho, enquanto você não melhora, você quer que eu chame alguém? Não, vou melhorar. É porque eu torci o pé. Ai. Hoje que ai danado é esse? E aí, tomar um cafezinho, meu filho. Ô menina, mas essas velhas do sítio é sabida. Ô bicha sabida. Vocês que são da cidade, aprendam com as velhas do sítio. Ô mulher sabida. Então as velhas do sítio, sabida, umas índias. Ó. Ô menino, vai pegar um cafezinho pro rapaz. Para ele melhorar mais rápido, melhorar. Aí ela, você aceita um cafezinho? Aceito. Aceita um biscoitinho? Aceito. Olha. Eita, era um doutor recém-formado, que ele tinha, como é o nome? Hobby. Hobby é aquele negócio lá de Brasília, né? Um hobby. Ele tinha um hobby de andar de moto na lama, né? Aí ele foi inventar de andar de lama. Era doutor o cara. Adivinha com que ele casou? Com a menina do nariz abençoado pela mãe. Eita! A mãe abençoou o nariz dela. Esse nariz é de europeu. Já apareceu um doutor, vai gostar muito desse nariz. Foi a primeira coisa que ele viu nela, foi o nariba, né? Olha. A pessoa pode abençoar órgãos também, sabia? Pode abençoar. Cristo, está na Bíblia que Deus abençoava o útero da mulher, né? Que a tua mulher seja bendita, que ela seja fértil, uma árvore frutífera. Você pode abençoar a mão, cabeça, pé, sabia? E pode amaldiçoar. Por isso tem muita gente que tem uma perna seca, uma mão seca, porque a mãe amaldiçoou, ou o pai, ou alguém. E aí o doutor gostou muito dela, e ela, tome um cafezinho, doutor. Doutor, que ela não sabia que era doutor. Você trabalha de quê? Eu sou doutor lá do hospital. Do hospital?
bonito esse seu nariz, né? É, foi meu pai que fez com minha mãe. Epa! 1, 2, 3, toma o café, doutor, toma esse café. O café era benzido? Nem precisou, porque a mãe tinha abençoado a filha, nem precisou benzer café, tá? Hoje o cara é doutor misturado com fazendeiro. Já tá velho, né? Mas quem atraiu ele foi o Nariba. Olha, fé, imaginação e palavras. Palavras são poder. Palavras são espíritos. Você pare pela boca. Às vezes acontece até sem querer, porque essa mãe, ela gostava muito da filha. E ela tinha um nariz bonito, assim, com tipo europeu. Depois você olha, nariz de soldado alemão, a coisa mais linda do mundo. O nariz do cara tudo bem feito. É a mesma coisa de Alcione. Família Araújo tem muito isso, né? Então, gente, use isso. A sua fé depende de você. Você escuta o pastor, escuta o padre, mas quem salva você é sua fé e Deus. Você está me entendendo? Quem salva você, a guerra é contra a fé. Porque uma pessoa sem fé, ele está jogado a este mundo. É uma folha seca caída ao chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem que não tem fé. Pobre miserável, só pensa em pecar. Tudo é possível que crê. Se você crê. Agora, as crenças limitantes. Existe a crença limitante, né? É aquela crença que diz: isso não é para você, meu filho. Isso é só para fulano. Isso é só para gente rico. Isso não existe não, meu filho. E aí, gente, as pessoas ficam sendo limitadas através da fé. Olha, cuida da sua fé, porque dela vem a tua salvação. Cuida da tua fé, porque dela vem a tua salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossible. Impossible é em grego. Em grego é impossible. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé. É impossível fazermos qualquer coisa sem fé. A gente pensa assim: a fé só é para quem é crente, para quem é católico, né? Mas eu digo para você que a fé é para todos. E a fé te salva. Aí, mas pastor, eu não tenho fé nisso. Não é pecado. A Bíblia fala, né, que aquilo que não tem fé é pecado, né? Pode fechar tudo. Chuva! Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. E a Bíblia diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Está escrito na Bíblia. Escrito, escritado. Então, guarde a sua fé como você guarda a sua vida, porque dela depende. Uma pessoa que perde a fé, ela perde tudo. Tudo na vida. Então, guarde a sua fé. Sim, guarda a tua fé. Guarda a tua fé e terás um tesouro nos céus. A fé é muito mais do que religião. Ela é uma certeza. E se você não acredita, então você tem razão. Pastor, isso não é para mim não. Então não é mesmo não. As situações lutam contra a fé, mas a fé vence todas elas. Com fé em Deus. Aí eu também vou contar um exemplo de um rapaz aqui numa cidade vizinha. Nessa cidade vizinha, a mãe dele tinha uma lanchonete, né? Uma lanchonetezinha, e deu uma galinha para ele. Ele hoje tem um supermercado. E aí ele botou essa galinha para chocar, aí tirou os pintinhos e foi criando no quintal da mãe, que eu conheço o quintal da mãe, conheço a casa, a irmã dele, galinhas. E de repente ele pegou essas galinhas e trocou num fiteiro. Sabe o que é fiteiro?
Aquele negócio que vende cigarro, café, que fica na calçada. Foi o primeiro comércio dele. Ele acreditou. E ele tratava aquele fiteiro, aquela barraquinha, como fosse um grande comércio, né? Hoje ele é dono do segundo maior supermercado da cidade. E foi ele quem ajudou a construir a igreja Assembleia de Deus da cidade. Foi o principal patrocinador da igreja. Eu conheço a história dele desde quando era pequeno, o comércio dele. Ele me patrocinou, na época eu tinha um programa de rádio, na Rádio Cidade Esperança. Ele me patrocinou 4 anos. 4 anos ele dava o patrocínio da rádio, que era caro, programa de rádio muito caro, né? E ele mesmo me contou essa história. Eu não sei se a mãe dele ainda é viva, mas eu gostava muito da mãe dele, da irmã dele, que na época era solteiro também. E ele, né, com o mercadinho dele. Graças a Deus, tudo vai daqui, ó, da fé. E a fé, ela é acumulável, ela cresce. Confia no Senhor. Não tenhas medo. Aí medo de ficar só, medo de ser infeliz. O medo atrai o mal. É claro que nós temos que dosar o medo para nos proteger. Mas a fé supera o medo. O sistema, o mundo, sempre foi desse jeito. A pessoa diz, a vida do escravo era muito ruim. Depende. Depende do escravo. O escravo de Abraão, ele dirigia 9 camelos cheios de ouro. A vida da mulher antigamente era difícil. Mais ou menos. Porque tinha mulheres que eram felizes, independente do sistema. O medo faz você afundar e atrai o mal. Mas a fé faz você andar sobre as águas. Andar sobre as águas, não tenhas medo. Olha, se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, quando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para ti valer. Fala com tua alma. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Olha, e você pode, pela fé, transformar maldições em bênção. Aí eu conheço a história de um menino que gostava de juntar coisas no quintal de casa, e a mãe dava moléstia com ele e dizia que ele ia passar a vida catando coisas velhas. Esse menino gosta de coisas velhas. E aí era uma maldição que ela falava, mas Deus transformou em bênção. Hoje ele é sucateiro, deve ter uns 5 prédios, tem a Toro nova dele, tem a caminhoneta Haluca, e tem um bocado de prédio de sucata. Olha, então você pode transformar maldição em bênção. Tudo pela fé. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com amor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba dos céus a coroa que me dará Deus. Pela fé que uma vez me foi dada. Você tem uma porção de fé, mas eu não sou crente, mas tem. Quando a gente nasce, a gente já nasce com essa porção de fé. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus,
pela fé em Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia dos céus a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Agora, quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba dos céus a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e ser vencedor. Agora, quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba dos céus a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim desta vida, combati um combate de amor, e coroa terei de justiça, que do céu me dará meu Senhor. Agora, quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba dos céus a coroa que me dará Deus. Fé, mulher, tenha fé, confia em Deus, coloca sentimento nessa tua fé. Coloca sentimento, coloca emoção, coloca imaginação e proclama, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Lembre-se, andar de valor em valor, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus. Pela fé em Deus enviada, quero andar com valor para os céus. Lara, 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 lara.